Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o advogado Fernando Souza. Ele que é da SVA Advogados, Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre o imposto sobre o seguro-desemprego. Existe imposto sobre o seguro-desemprego? Como é que é isso? Vamos entender um pouco desse papo. Doutor Fernando, prazer recebê-lo de volta no programa para a gente conseguir entender mais um pouquinho desse mundo estranho que a gente vive. Olá, Carla, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com você e com o pessoal aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre direito. Maravilha. Antes da gente chegar lá no imposto sobre o seguro-desemprego, preciso entender algumas outras coisas. Na verdade, entender no sentido de que a gente paga isso, mas a gente não entende muito bem. E aí, eu acredito que você vai conseguir elucidar essas questões. Queria que você me explicasse o que são os impostos. O próprio nome já é meio que autoexplicativo, né? É uma coisa que é imposta para a gente. São tributos que o governo, na esfera municipal, federal, estadual, criam, que a gente tem que pagar para eles arcarem com as despesas administrativas que eles têm, com saúde, com rodovia, com tudo, né? Então, através dos impostos que eles arrecadam esses valores. Perfeito. Afinal de contas, então, as finalidades ou a finalidade é custear a estrutura do país. Agora, quais são os mais comuns? Quando a gente... Porque, assim, a gente ouve falar o tempo todo que o Brasil tem muito imposto, tem muito nome diferente. Tem alguns que a gente já está mais ou menos conhecido. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses. Então, a gente falou, né, que cada esfera do governo cria seus próprios impostos, federal, estadual e municipal. Realmente, se a gente fosse fazer um programa aqui para falar sobre a quantidade de impostos, a gente ia ficar aqui uns 3 dias aqui só falando os nomes dos impostos. Os mais comuns, assim, que todo mundo ouve quando a gente fala do federal, é imposto de renda, o IOF, que é aquele imposto sobre operação financeira. Quando a gente vai para o estado, o IPVA, que morde todo mundo no início do ano que tem veículo, o ICMS, que ele incide sobre as mercadorias que circulam na economia, né? E quando a gente passa para o municipal, a gente tem o clássico também, que é o IPTU, né? A gente também, quando a gente presta serviço, a gente paga o ISS, quando vende o imóvel, paga o ITBI. Tem imposto para o que você quiser, a gente consegue arrumar um imposto, Carlos. Maravilha. E, na verdade, todo cupom fiscal tem um monte de impostinho, né? Então, assim, se eu como uma coxinha com refrigerante, tira o refrigerante. Vamos deixar a coxinha. Coxinha suco, vamos balancear esse lanche da tarde. Se eu como uma coxinha com suco, se eu olhar o cupom fiscal, tem vários impostos ali em cima daquela coxinha basiquinha. Exatamente. Existem países, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, quando você vai comprar um produto, ele está na prateleira, ele tem o valor, que é o valor do que você está comprando, daquela mercadoria que você está adquirindo, e na hora que você vai pagar no caixa, que eles fazem a inclusão do valor. Então, você tem uma noção melhor de quanto você está pagando de imposto. Ao contrário. Então, e vai variar obviamente não todos, mas vai variar de um estado para outro. Aqui, por exemplo, a gente dá um exemplo de gasolina, cigarro, você paga... O que você paga de imposto sobre aquilo equivale a 70%, 80% às vezes do valor do produto. Perfeito. O cigarro, especificamente, é um dos mais tributados que existe no Brasil. É claro que a gente vai falar que cigarro faz mal à saúde, blá, 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 mas se a gente for falar só do imposto, é coisa pra caramba. Exatamente. De acordo com o governo, os impostos múltiplos sobre o cigarro, eu me lembro que fiz uma matéria sobre câncer. E na matéria sobre câncer, dizia que os impostos eram altos porque o cigarro gera câncer e a conta custa caro. Mas nem toda tributação tem uma argumentação tão bonita, né? Tem verdade. Coisa que paga muito imposto, você fica falando, gente, precisava disso tudo?
não é? Uhum, é verdade. A gente tem exemplos aí que foram acontecendo durante a história do Brasil, lembra da CPMF, que era um imposto que a gente pagava sobre cheque, e depois passou, ele veio só para ajudar a saúde, acabou ficando um tempão, para tirar foi difícil. Então a gente tem exemplos aí não muito agradáveis aqui, nos relembrando. CPMF especificamente, meu pai ainda era vivo. E ele tinha verdadeiro pavor desse imposto. Ele dizia que era um absurdo, porque o dinheiro era seu. E aí você tinha perdido o direito de mexer o dinheiro. É como se eu tivesse que pagar para alguém o fato de eu querer trocar o meu sofá de lugar. O sofá é meu, a casa é minha. Ou seja, se eu trocar o meu sofá de lugar, ainda tenho que pagar. Eu me lembro muito bem do meu pai fazendo esse comentário. Olha que eu era nova, ele ficou doente quando eu era adolescente. Mas eu não o ódio que ele tinha especificamente. Pode. E aí, como a gente veio para o programa de hoje para falar sobre seguro-desemprego, entendemos o que é imposto, a importância dele e quais são os mais comuns. E agora, então, vamos entender outra coisa. Afinal de contas, o que é o seguro-desemprego? Uhum. O seguro-desemprego ele é um benefício social que foi criado pelo governo para dar uma certa estabilidade, uma garantia financeira para o trabalhador que tenha sido dispensado sem justo motivo, né? Dispensado sem justa causa, né? Certo. E aí, na prática, queria que se a gente entendesse um pouco mais. O trabalhador está lá no seu dia normal, na labuta, e ele foi demitido. Não importa o motivo, o empresário decidiu que não quer mais os serviços dele, por motivo próprio da empresa, e não porque o trabalhador tenha cometido alguma irregularidade que causa a dita justa causa. E aí, Exatamente. a finalidade dele, então, é manter esse trabalhador vivendo por algum período até que ele seja recolocado profissionalmente. É isso? Exatamente. É justamente dar essa assistência financeira para o trabalhador não ficar desguarnecido durante esse período entre a dispensa e ele achar uma nova colocação no mercado. Perfeito. E aí, como é que é calculado esse valor? Afinal de contas, ganhava X, vai continuar ganhando X? Como é que funciona isso? O cálculo ele é até um cálculo complexo e ele vai variar de acordo com cada empregador, o tempo de serviço que ele tem, o valor de salário que ele recebe, qual a variação que ele teve dos últimos salários durante aquele período. Então, são uma série de critérios que a gente tem que avaliar para ver, primeiro, se o trabalhador tem direito a receber o seguro, e tendo direito, quanto ele vai receber e durante quanto tempo ele vai receber. O difícil é te dar uma fórmula específica, porque ela é variável de acordo com cada situação. Perfeito. E essas situações é que vão fazer esse valor se estabelecer. Mas eu queria saber uma coisa: quem tem direito ao seguro-desemprego? Então, na verdade, a gente tem alguns trabalhadores que podem ter direito ao seguro-desemprego. A gente falou aqui do dispensado sem justa causa, né? A gente tem os trabalhadores que cursam programa de qualificação com contrato de trabalho suspenso, de acordo com o empregador. Empregado doméstico dispensado sem justa causa. Pescador em época de defeso, não se aplica muito aqui à nossa região, mas é uma possibilidade. E a gente tem também a questão das pessoas resgatadas de condição análoga à escravatura. Também, se é possível falar alguma coisa hoje em dia, mas ainda acontece questão de escravidão em relações de trabalho. Acontece muito, mais ou menos uns... Eu ainda não era mãe, mas eu já estava no programa Trabalhador em Foco. Então, deve ter uns 5 anos. Eu entrevistei uma advogada que trabalhava no Ministério Público, no Rio de Janeiro, para falar que a situação foi muito complexa e muito mal trabalhada pela imprensa. Não sei se você vai se lembrar, era o caso de uma lanchonete, uma rede de lanchonetes no Rio de Janeiro. Eram chineses que estavam em regime de escravidão e que, quando o Ministério Público conseguiu entrar, prender, quando foram fazer as fotografias da prisão, o acompanhamento, eles encontraram
um pedaço de carne estranho que parecia um cachorro. Nossa. E aí a matéria da super resolução de dezenas de chineses presos em situação análoga à escravidão não foi tratado assim. Perdeu lugar para carne de cachorro. Perdeu lugar para carne de cachorro no restaurante chinês. E a promotora, na época, infartou de raiva, porque só saía a matéria do cachorro, que nem era um cachorro, é importante ressaltar essa questão. Era só um pedaço de carne que parecia mesmo. Mal tratada lá, mal embalada. Não sei o quê. E aí, no meio do pandemônio que foi a veiculação dessa matéria, eu fui conversar com ela sobre a situação análoga à escravidão, não só dos chineses, mas no Brasil e as estatísticas. E aí eu me lembro... Mas você... Desculpa. Não, e aí eu me lembro do quanto ela estava com sangue nos olhos, como a gente diz, né? Porque ninguém estava nem aí para dezenas de pessoas chinesas trabalhando como escravas naquele lugar. Mas para você ver como é um tema ainda atual, eu vou participar no TRT, junto à Escola Judiciária do TRT, de um seminário que a gente vai ter aqui no dia 23. Eu não sei se esse programa passa antes ou depois. No dia 23 de julho. E um dos temas abordados pelo Ministério Público é justamente a questão do trabalho em situação, em analogia à escravidão. No pleno século XXI, a gente está tratando desse tema. E é um tema recorrente. Exatamente. E, por incrível que pareça, ainda aprisiona, nesse trabalho análogo à escravidão, em sua maioria, pessoas negras, pretas. Sim. É por isso que a gente vive o tempo todo tendo que voltar a assuntos antigos e ressaltar, e salientar, e fazer saltar os olhos do nosso telespectador todas essas questões. E aí falamos... Tem direito ao seguro-desemprego, todas essas pessoas, incluindo as que foram encontradas em situação análoga à escravidão. Agora, por quanto tempo que elas têm direito a esse seguro-desemprego? Então, essa questão do tempo que a gente fala do seguro-desemprego tem a ver com a quantidade de parcelas que elas vão receber. A gente volta àquela questão da fórmula que a gente precisa aplicar. A gente tem um período máximo de 5 parcelas que a gente vai ter de seguro-desemprego, mas aí cada contrato vai variar de acordo com aquela fórmula que a gente falou, vai ganhar tantos por cento do salário durante tanto tempo. Então, é difícil te dar uma fórmula exata agora, porque não vai se aplicar de forma genérica a todo mundo. Perfeito, mas no máximo 5 parcelas que após o início da efetivação de seguro são pagas de forma mensal, e a gente está falando em linhas gerais que o trabalhador ou a situação análoga e tal vai ter que voltar a trabalhar em 5 meses. É isso, então não vai ter dinheiro. É isso que a gente está falando. Exatamente. Não, e um outro ponto que é importante, né, quando a gente fala dos requisitos para a pessoa poder receber o seguro-desemprego, se ela já estiver recebendo algum outro tipo de benefício previdenciário, por exemplo, ela não vai poder receber seguro-desemprego. Então, se ela for afastada por doença, até mesmo acidente de trabalho, depois disso virar motivo de rescisão, etc., infelizmente, se ela estiver recebendo já um outro benefício previdenciário, ela não consegue acumular os dois. Perfeito. Uma coisa que talvez também é muito importante a gente salientar aqui no programa Trabalhador em Foco é que o trabalhador de carteira assinada, ele pode ter aquela coisa que chama microempreendedor individual, que transforma em pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Às vezes o trabalhador tem lá na sua carteira assinada suas 40, 42, 44 horas semanais, mas ele tem um bico para poder complementar a renda. Afinal de contas, a gente aqui no Trabalhador em Foco vive falando que o salário mínimo não dá para pagar as contas, que o salário mínimo tinha que ser quase 6 vezes o valor que ele é agora e tal, não sei o quê. E aí, nessa coisa, ele tem esse microempreendedor individual, que é para ele ser correto, para ele poder emitir nota fiscal, do complemento da vida. Contudo,
se ele é demitido do emprego e ele tem aquele microempreendedor individual, ele é empresário. Não é isso, doutor? Exatamente, dançou. Por quê? Porque, em tese, ele tem uma outra fonte de renda. E a pessoa, para poder receber o seguro-desemprego, ela não pode ter outra fonte de renda. Por isso que a gente não pode acumular com outro benefício, por exemplo, de prestação continuada. Então, ela sendo empresária, ainda que uma microempresária individual, o governo entende que ela tem possibilidade de ter uma renda extra, então, por causa disso, ele não vai deferir o benefício do seguro-desemprego. Perfeito. Estou falando isso com sangue nos olhos, porque essa jornalista que vos fala é microempreendedora individual. E quando eu parei de trabalhar na universidade, quando eu dava aula, eu não tive seguro-desemprego. Aprendeu da pior maneira possível, né? Aprendi na pior maneira e desde então venho falando sobre isso sempre, para que as pessoas saibam. Se você tem um trabalho e você trabalha se você tem um emprego de carteira assinada e tal, se você além disso tem uma outra forma e tal, não sei o quê, você pode perder o benefício no momento de uma demissão. E eu fiquei muito aborrecida, muito triste, eu acho. Imagina. Porque eu tinha perdido uma fonte de renda importante para mim e o meu trabalho como PJ não estava, quer dizer, era não supria o seu orçamento, né? Então, foi um momento. Com certeza. Que quero que o telespectador. Aqui te pega no momento de transição, né? Que você tinha aquele valor mensal no teu orçamento e você tinha um complemento da tua atividade como pessoa jurídica e de uma hora para outra você perde a sua como CLT. E agora, né? E agora? Como é que eu vou fazer jogar isso para a minha PJ? Agora, estamos falando da parte ruim, mas tem uma questão também que eu acho que é muito importante a gente salientar, que é o seguinte, quando esse trabalhador está recebendo as suas parcelas do seguro-desemprego e, porventura, ele venha a ser contratado antes do término da quinta parcela, o que ele tem que fazer? Normalmente, como hoje as informações são todas eletrônicas, né? A carteira de trabalho ela é eletrônica, o empregador, quando faz o seu contrato, tem que fazer o lançamento daquelas informações sociais. Normalmente, você já tem um bloqueio automático da sua parcela ali. Provavelmente, você não vai receber a sua última parcela, ou se você tiver no meio, as parcelas restantes ali do teu seguro-desemprego. Perfeito. Essa é a parte correta. Eu estava fui demitida, acionei o seguro-desemprego, estou recebendo as minhas parcelas da Seguridade para segurar a minha subsistência, aquela coisa do direito à vida, para minha alimentação, saúde, educação, tudo aquilo que o salário mínimo deveria custear, mas que a gente ainda acha que custeia. E aí consegui um novo emprego, não vou receber o restante. Contudo, a gente está aqui no Trabalhador em Foco essencialmente para poder defender o trabalhador. Mas, às vezes, a gente precisa falar algumas verdades muito práticas. Pode rolar aquele trabalhador que chega para o novo patrão e fala assim, pode esperar, não? Esperar para me contratar na carteira daqui a 2 meses? E aí eu queria, doutor Fernando, que o senhor explicasse o que problema é esse, tanto para o trabalhador como para a empresa, que não assinou a carteira no início do trabalho regular e desse trabalhador que está trabalhando sem a carteira assinada e recebendo o seguro-desemprego. Que irregularidade é essa? O grande problema que a gente tem, além de ser uma irregularidade, é uma ilegalidade. O que está se cometendo é um crime. A gente tem um tipo penal que a gente fala que é o tal do conluio, né? Quando duas pessoas estão agindo... Conluio. Isso. Duas pessoas estão agindo em conjunto para fraudar um terceiro. Quem é esse terceiro? É o governo. E esse dinheiro você não poderia estar recebendo. Então, vamos supor que numa fiscalização do Ministério do Trabalho, você está lá bonitão, trabalhando lá na empresa, teu empregador, chega lá um fiscal, deixa eu ver tua carteira. Não tem nada. Por que você não está com a carteira? Não, porque eu estou recebendo meu seguro-desemprego. Então, você e seu empregador vão responder a um processo criminal na vara federal, porque o seguro-desemprego é uma verba federal que você recebe, era vinculado ao sistema financeiro de habitação e tudo.
Então, você vai responder com processo criminal na vara federal. É comum a gente ver essa situação acontecer na Justiça do Trabalho. No início são tudo flores, né? No final, quando dá uma reclamação trabalhista, chega o empregado e fala, não, mas eu comecei a trabalhar 2 meses antes. O empregador chega, eu não assinei a carteira dele porque ele estava recebendo seguro-desemprego. O que o juiz da vara do trabalho faz? Ele reconhece que você trabalhou aqueles 2 meses antes, manda você devolver o dinheiro do seguro-desemprego daqueles 2 meses que você trabalhou e vai oficiar a Justiça Federal para processar os dois criminalmente. Então, por favor, empregado e empregador, não façam isso. Por favor. E aí, quando a gente fala assim em crime federal, em processo federal, o que pode acontecer na prática? Porque, por exemplo, tem coisas que a gente já sabe que pode acontecer na prática. Por exemplo, homem que não paga a pensão alimentícia por 3 meses vai para o chilindró. A gente já sabe disso. Na verdade, é uma coisa que eu tenho certeza. Se não pagar 3 meses, chilindró no homem. Ou chilindró na mulher, se for ela responsável por efetuar o pagamento da pensão pensão alimentícia em volta menor de idade. Agora, o que pode gerar para um trabalhador e para uma empresa num caso desse tipificado como conluio? Adorei essa palavra. Você tem, obviamente, você vai ter que responder a um processo criminal. A minha área não é criminal, não saberia te dizer qual seria o fim ali no criminal, o que daria. Com certeza não daria prisão, mas você teria que pagar multas, etc., fazer aqueles acordos. Não sou a melhor pessoa para te informar isso, mas com certeza, para o empregador, né, para a empresa, multas administrativas, a canseira de você ter que responder o processo, e para o empregado, multa e a devolução dos valores que ele recebeu de forma indevida. Já é muita coisa, dependendo do quanto seja esse dinheiro. Que seja, pensar, 3 salários, 3 parcelas, vai ter que pagar 3 salários, vai ter que devolver. E como é que a gente encontra esse dinheiro para devolver depois que imagina. Feijão? Não é verdade? Verdade. Doutor Fernando, falamos da punição, falamos do trabalhador. Agora, muito se ouviu falar dessa questão que era o imposto sobre o seguro-desemprego. Havia uma relação com a possibilidade da carteira verde e amarela, e aí a carteira verde e amarela não andou e tal, mas essa coisa de imposto no seguro-desemprego fica aí patinando na cabeça das pessoas. Eu queria saber quais são os possíveis impostos que podem incidir em cima do seguro-desemprego quando o trabalhador o recebe. Então, em tese, o seguro-desemprego ele não é tributável. Você lembrou bem, a gente teve aquela medida provisória do governo Bolsonaro que tentou implementar o contrato verde e amarelo, né, que visava diminuir a burocracia, bacana imposto, né, para aumentar a inserção de jovens no mercado de trabalho. E ali tentou-se criar um imposto de 7,5% sobre o seguro-desemprego, que ia ajudar a custear a previdência, mas acabou que a medida provisória não vingou e caiu em desuso, né? A gente não fala mais nisso. O imposto que pode incidir sobre o seguro-desemprego, eu entendo que seja o imposto de renda. Por quê? Imagina que você, em 2020, por exemplo, né, que foi um ano assim, atípico, acho que para todos. Imagina que você trabalhou durante meio ano em 2018, você recebia bem acima do teto da Previdência, por exemplo, e foi dispensado. E nos últimos 5 meses do ano você recebeu o seguro-desemprego. Você vai fazer o somatório de todo esse período para dizer, eu recebi mais de R$28 mil aqui de rendimentos durante o ano de 2008. Então, nessa hipótese, você poderia ser taxado, porque você ultrapassou o teto, né, de contribuição, você poderia ser taxado do imposto de renda sobre o seguro-desemprego. Você deve até declarar que você recebeu o seguro-desemprego, tem lá na Receita Federal, você coloca como rendimento não tributável, etc. Mas eu entendo que seria a única hipótese de cobrança sobre imposto é você ultrapassar o teto, né, aquelas alíquotas de imposto de renda e você ser tributado sobre o excesso. Que ótimo. Então, a gente pode dizer que o imposto sobre o seguro-desemprego é se for o imposto de renda,
não uma tributação Exatamente. específica sobre esse dinheiro, Não. na tentativa de suprir a vida do trabalhador. Até porque o teto do seguro-desemprego, o valor que você recebe, ele é menor do que se diria a tributação, né? Então, por isso que não, além de ser uma verba de tipo, indenizatória, de benefício, não vou chamar de benefício previdenciário porque não seria o nome correto, mas um benefício assistencial. Sim. Então, ele não pode ser taxado, né? Em tese, por enquanto. Por enquanto, não. Enquanto até hoje estamos gravando, nem até agora não poderia. Para isso. Maravilha, doutor Pedro. Exato. Estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que o senhor deixasse uma questão sempre básica. Como é que as pessoas podem obter mais informações a respeito dos seus direitos enquanto trabalhadores? Para não vacilar, para não cometer esse crime que é tipo, vamos assinar a carteira daqui a 2 meses e tal, não sei o quê, e aí eu recebo meu seguro. Às vezes é ingenuidade, às vezes é ignorância, no sentido de ignorar a lei, às vezes é desconhecimento, mas a gente já sabe que desconhecimento não é alegação judicial, não é isso? Então, como obter informações para não vacilar? Exatamente, você tocou num ponto que eu acho muito importante. Muitas vezes as duas partes, empregado e empregador, né, patrão e empregado, são até bem intencionados. Um quer ajudar o outro, um precisa do outro naquela situação ali, mas nesse caso o seguro-desemprego, por exemplo, é uma situação que é irregular, que você não pode fazer. Eu sempre recomendo que o trabalhador, a gente está falando aqui de força sindical, que procure seu sindicato, lá eles prestam uma assessoria para todos, com assessoria jurídica, com advogados, pessoas que entendem sobre o assunto. De novo, buscar informação na internet, no Google, é legal, democratiza, sim, mas muitas vezes ela não se aplica ao seu caso concreto. Então, procura sempre o seu sindicato de classe, lá você vai ser bem atendido, vão lhe dar as orientações que são necessárias. E um outro detalhe que eu acho importante, procura antes de fazer, porque depois que fez, para consertar é difícil demais. Mais difícil. Maravilha. Doutor Fernando, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no programa Trabalhador em Foco. Obrigado, Carla. O prazer é todo meu. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, que agora entendeu um pouco do que são os impostos, o seguro-desemprego, e para não vacilar, não fica com esse negócio de vou ficar com seguro e um emprego novo, não. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Carla. Um abraço.